Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade, situado aqui em São Paulo, no bairro da Vila Romana, na Lapa. Hoje, nesse horário, nesse horário que nós aqui reservamos, é o estudo do livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro de perguntas e respostas, perguntas essas elaboradas pela FEB, remetidas ao mentor do nosso irmão Francisco Cândido Xavier Emmanuel, e através da psicografia do Chico, nós recebemos informações que nos ajudam, que nos amparam no desenvolvimento, nas luzes, de compreensão da doutrina espírita, da compreensão do Evangelho revivido, que é a própria doutrina espírita, Consolador do Evangelho. O livro O Consolador é um livro de 1941. Ele tem sido objeto do nosso estudo já há algum tempo aqui no CETREL, e a gente agradece ao pessoal da internet que tem compartilhado também as perguntas e respostas, que tem acompanhado conosco também pelas gravações que a gente publica na internet. O nosso muito obrigado, o agradecimento daqueles que ali deixam o like, que compartilham. O que a gente costuma dizer é que o maior bem que você pode fazer pela doutrina espírita é compartilhar esse conhecimento, é levar esse conhecimento ao ouvido das outras pessoas, para que elas possam, praticarem a construção, a edificação do reino de Deus. O nosso objetivo é sempre o de apresentar Jesus como modelo guia e deixar que aí a cada um segundo suas obras, a cada um segundo o seu desejo, o seu empenho, a sua vontade, essa alavanca que nos movimenta, a vontade, a esperança, a caridade, a fé, mas principalmente a vontade, essa alavanca que nos movimenta, nos coloca no trabalho da caridade. Por isso, o Espiritismo tem como lema: fora da caridade não há salvação. Nós dizemos que todos aqueles que servem ao Mestre Jesus, nós servidores da Seara do Mestre Jesus, todos nós que praticamos a caridade material ou a caridade moral, dar aquilo que se tem, ou dar aquilo que se detém, ou dar os dois, praticar a caridade de modo geral, são trabalhadores da Seara do Mestre Jesus. Agradecemos, então, a presença de todos. Hoje nós estamos aqui com a Rosana Silva, de Montes Claros, que nos acompanha pela internet. Temos aqui presencialmente o Nivaldo e o Edson, que nos acompanham aqui presencialmente. Hoje o nosso quórum aqui está um pouquinho menor, Hoje o pessoal daqui, a grande maioria, está trabalhando também em atividades beneficentes, que é festa junina, As festas juninas que são promovidas pelas entidades sociais, que precisam angariar dinheiro, fundos, para poder manter as suas obras, manter o funcionamento das suas obras. Então, o pessoal também se dedica a esse trabalho, que também é a prática da caridade, é a prática do amor ao próximo, porque a gente precisa também desses recursos para que a gente possa fomentar todos os trabalhos que são realizados, não só aqui pela casa, mas também por todas as outras entidades sociais que trabalham pelo bem-estar do próximo. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, que muito antes de estarmos aqui, reunidos não só aqui localmente, mas pela internet, lembrando que todos nós estamos mergulhados no bálsamo divino, no fluido cósmico universal do nosso Pai Criador, que permite que nós possamos estabelecer sintonias, possamos estabelecer esta corrente de pensamento, onde nós vamos poder ali, através dos nossos mentores, através do nosso mentor, através dos nossos guias e dos nossos espíritos simpáticos e familiares, e de toda essa espiritualidade amiga que nos acompanha, receber inspirações e intuições, a fim de nos aprofundarmos no tema onde hoje nós estaremos debruçando. Tema esse, como eu sempre gosto de lembrar, sempre às luzes da doutrina espírita, no conhecimento do código moral de conduta do ser humano, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Agradecidos, então, a toda essa espiritualidade, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Samuel, seja bem-vindo. Rosana, seja bem-vindo. Samuel, no finalzinho, quando a gente terminar, eu precisaria conversar com você. Eu queria aproveitar, já que a gente está aqui no Zoom, aí no finalzinho a gente toca no assunto que eu preciso conversar contigo. Me lembre, por favor. Já até coloquei no WhatsApp para ti. Bom, hoje nós estamos terminando o capítulo intelectualismo, né? O capítulo 2.3.2, que está dentro do item cultura. O item cultura, que é o 2.3, nós já trabalhamos sobre o item razão, estamos terminando o item intelectualismo, e esse capítulo ele ainda se abre em outros itens, que é o item personalidade. O item personalidade ligado à cultura, ela vai estar na próxima semana. Na próxima semana nós então entraremos em cultura e sobre o item personalidade. Mas hoje, ainda sobre o item que nós estamos, que é o item intelectualismo, a pergunta de hoje é a 210. Eu vou compartilhar a pergunta com vocês. A nossa irmã Meg, ela deu um esboço, ela não está presente, como eu disse, ela está presente, ela está hoje trabalhando na festa junina da APAI, aqui em São Paulo, né? E então ela não vai estar com a gente, mas ela me deu pelo menos uma ideia do que ela tinha ali dado uma olhada. Eu também dei uma ideia, dei uma pesquisada, mas não fui muito a fundo, porque é sempre importante a gente ouvir as pessoas, né? E quando você faz um estudo mais aprofundado, como eu fiz na semana passada, você acaba tomando um tempo muito extenso e às vezes não acaba dando oportunidade das pessoas trazerem ali a sua colaboração. Ninguém faz nada sozinho, tá, gente? Então, a gente precisa realmente ouvir as outras pessoas, a gente precisa ouvir o que as outras pessoas ali trazem, porque são experiências, e nós vivemos um acúmulo de experiências. São experiências que essas pessoas já vivenciaram, que compartilham aqui conosco. Então, isso é muito importante em um estudo como esse, por isso que a gente usa essa plataforma, que é a plataforma do Zoom, inclusive, que permite que todo mundo possa se manifestar, possa trazer ali a sua colaboração, o seu aprofundamento, e a gente possa, dessa maneira, construir essa verdade que vai se sustentar, ela vai estar sustentada, até que nós vamos ali burilando essa verdade, e cada vez ela vai se tornando mais próxima da verdade absoluta. A verdade absoluta, nós sabemos que nós não temos ela, porque a verdade absoluta é Deus, mas nós podemos, juntos, ir burilando essa verdade e transformando ela cada vez mais próxima daquilo que é esperado para nós, no padrão que nós refletimos e que nós nos encontramos. Vamos então compartilhar a pergunta 210 e vamos ler o que é essa pergunta, o que é remetido a Emmanuel através da mediunidade de Chico e o que Emmanuel nos responde através da psicografia. Pergunta 210. Os trabalhadores do Espiritismo devem buscar os intelectuais para a compreensão dos seus deveres espirituais? É uma pergunta bem interessante, né? Os trabalhadores do Espiritismo devem buscar os intelectuais para a compreensão dos seus deveres espirituais? Boa pergunta. Vamos ver o que Emmanuel nos traz como resposta, né? Os operários da doutrina devem estar sempre bem dispostos na oficina do esclarecimento, todas as vezes que procurados pelos que desejam cooperar sinceramente nos seus esforços. Mas provocar a atenção dos outros no intuito de regenerá-los, quando todos nós, mesmo os desencarnados, olha que bonito, hein? Mesmo os desencarnados, estamos em função de aperfeiçoamento e aprendizado. Não parece muito justo. Por quê? Estamos ainda com um dever essencial,
que é o da edificação de nós mesmos, cada um segundo suas obras. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. No labor da doutrina, temos que convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade e, dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da Terra está em Jesus Cristo, nosso modelo e guia. A verdade triunfa por si sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. Eu vou ler de novo isso, porque esse parágrafo é um parágrafo, assim, eu costumo dizer assim, que é aqueles parágrafos chaves, né? Fundamentais. A verdade triunfa por si, sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. É um parágrafo, nossa, lindíssimo. Isso aqui é pérola, né? Alma alguma deverá procurá-la, supondo-se elemento indispensável à sua vitória. Com o seu órgão no planeta, o Espiritismo não necessita de determinados homens para consolar e instruir as criaturas, depreendendo-se que os próprios intelectuais do mundo é que devem buscar espontaneamente na fonte de conhecimentos doutrinários o benefício de sua iluminação. Gente, a resposta é fantástica. Praticamente pouco eu poderia, assim, incrementar nela, colocar nela, mas há alguns pontos que eu acho importantes, né? O primeiro parágrafo, que os operários devem estar sempre dispostos na oficina do esclarecimento, todas as vezes que procurados, para poder operar sinceramente nos seus esforços. Vontade. Ninguém deveria vir, pelo menos eu penso dessa maneira, ninguém deveria vir ao centro espírita imaginando que vou fazer o seguinte: eu vou no centro espírita porque eu vou ganhar pontos no céu, quem sabe eu vou arrumar uma casinha ali na avenida principal de nosso lar, né? Sabe? Não é bem por aí. A caridade, a prática da caridade, é a caridade modesta. Nós vemos, inclusive, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão direita não sabe o que faz a outra mão, né? É uma caridade modesta. Você deve vir aqui porque você tem vontade. Você deve estar aqui pela sua vontade, pelo desejo da prática no bem. E essa prática no bem, ela, teoricamente, pelo menos é o que eu sempre coloco para mim, eu pratico bem e eu não espero, não tenho que ficar esperando, não desejo ficar esperando que a pessoa sinta nem sequer gratidão. Se ela sentir, ótimo, perfeito. Mas eu pratico a caridade realmente nesse sentido, de prática do bem, e eu faço a caridade de maneira espontânea, que vem de coração. Mas provocar a atenção dos outros no intuito de regenerá-los é como se eu falasse o seguinte, né? A doutrina espírita, ela passaria de ser uma doutrina moralizante para ser uma doutrina moralista. Eu vou aqui querer que os outros se moralizem a partir de mim. É aquela típica condição que Jesus sempre combateu com os fariseus, quando ele falava para os fariseus, né? Fazer aquilo que eles dizem, mas não praticar da maneira como eles procedem, porque eles falam uma coisa e fazem outra. Então, a gente tem que ser real, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que levar a palavra, compartilhar a palavra, viver a palavra. Jesus viveu o seu evangelho, ele viveu, por isso ele é exemplo, né? Você tem que dar o exemplo da prática do bem. E fica a critério de cada um a edificação no reino de Deus, né? A ideia de reforma íntima, eu vou colocar essa palavra reforma entre aspas, né? Porque, na verdade, você edifica, né? Você constrói o reino de Deus, que não vem com aparências exteriores, ele está dentro de cada um de nós. É o coração, né? O coração fala daquilo que a boca está cheia, né? Se ainda o seu coração, ele ainda não é um coração puro, ele tem dificuldades, ele realmente tem essas dificuldades, e todos nós temos essas dificuldades. Daí o aperfeiçoamento, o aprendizado, que nós vamos fazer em conjunto. Por isso que nós, como a gente sempre diz, né? A gente não faz nada sozinho, e estando aqui nesse conjunto, a gente vai analisando, vai vendo as respostas, vai construindo
a verdade que nós temos condição de suportar, que é o segundo parágrafo, né? No Labor da Doutrina, temos que convir que o Espiritismo é o cristianismo redivível. Eu abri, inclusive, os nossos trabalhos falando sobre isso, pelo qual precisamos fornecer testemunho da verdade. É isso que o Cristo espera de nós, né? Que nós damos testemunho daquilo que nós falamos. Você não pode ser hipócrita, né? A palavra hipócrita, na verdade, ela vem do grego, né? E no grego, hipócrita é aquele que vive uma máscara, né? A palavra hipócrita, na verdade, ela é similar a um teatro, né? Ela pode ser levada à consideração de um teatro, ou seja, ele faz um teatro, por isso que eu usei o exemplo que Jesus falou dos fariseus, né? Porque eles falavam, mas não davam testemunho daquilo, né? Então, por isso que Jesus muitas vezes, entre aspas, criticou. Porque a palavra crítica, ela é uma palavra muito complexa para a gente estudar, porque todas as vezes que você fala que alguém critica alguém, é porque aquela pessoa se coloca numa condição de fazer muito melhor do que aquela. Mas Jesus, nesse âmbito, ele não usava esse sentido. A semântica da crítica, na verdade, era de observância, que eles observassem mais, que eles procurassem vivenciar mais aquilo que eles falavam. Então, essa palavra crítica, ela pode ser utilizada, mas ela deve ser sempre demonstrada a semântica que você está querendo colocar para ela. Ela está no sentido de que você precisa ser mais verdadeiro, você precisa ser mais autêntico, que a sua palavra seja sim, sim, não, não, e tudo que vier além disso, fora disso, provém do maligno, provém de um coração ainda não puro, né? Então, viver a verdade, ou seja, viver aquilo que você professa. Eu não posso ser o sujeito que chega aqui no centro espírita e bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem? Ou como vai a família? Como vai o parente? Como é que estão os seus filhos em casa? Como é que está sua mãe? Saiu do hospital? Toda aquela preocupação, e quando você sai do centro e entra em casa, chega assim, cala, some, dá sossego, não quero ver você perto de mim, some daqui. Você é o de casa ou você é o daqui do centro espírita? Olha, o centro espírita é um lugar realmente... O centro espírita é um lugar realmente para exercício. Então, é natural que dentro do centro espírita você tenha uma atitude melhor. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas é necessário que aqui você exercitou, que você procure levar esse exercício para fora, na vivência do dia a dia, na vivência com as outras pessoas, lembrando que a família é o local mais apropriado para isso, porque é ali onde você vai ter que trabalhar burilando, né, normalmente esses probleminhas do passado, que ali colocaram você em convívio com esses espíritos que compõem a sua família aqui encarnada, e que está aqui exatamente para que um possa ajudar o outro, e aí se aparando as arestas e crescendo, edificando esse reino de Deus no coração da criatura, né? A verdade triunfa por si, não precisa do nosso concurso das frágeis possibilidades humanas. A verdade, ela vai triunfar. A verdade, ela vai acontecer, como o próprio Jesus disse, né, que essa era não terminará até que tudo que está na lei seja cumprido, até o último tio, a última vírgula, o último ponto. Ou seja, a verdade, ela vai por si só levar até o final. Quanto tempo vai demorar? Vai depender da gente, vai depender muito da gente. Obviamente, muitas vezes, para dar uma avançada um pouquinho mais forte, a gente às vezes está meio paradão, aí a gente estudou e a gente acompanha isso dentro da doutrina espírita, vem aquela área dos flagelos destruidores, que na verdade nada mais são do que uma forma de dar uma empurradinha, né, na gente, para que a gente possa caminhar um pouco mais depressa, né, possa se aproximar um pouco mais da verdade que se exige para cada momento evolutivo. Nós já tivemos um momento evolutivo, que foi o mundo primitivo, atualmente estamos no mundo de provas e expiações. A verdade que nós temos hoje aqui no mundo de provas e expiações, ela é relativa ao mundo de provas e expiações, ao qual nós estamos ali vinculados. Afinal de contas, estamos na escola da vida, estamos matriculados nessa bendita escola que é o planeta Terra, uma escola de provas e expiações. Aqui, a verdade que nós temos é aquela que nós podemos, nesse momento, suportar.
que eu quero dizer com isso? Vou usar um exemplo do próprio Evangelho de Jesus, capítulo 14 do Evangelho de Jesus, quando Jesus conversava com os seus discípulos e falava, olha, muito eu tenho para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Olha, realmente era muito difícil, você tinha ali uma construção muito sólida de viver no mundo, que era a construção da primeira revelação. Jesus vinha apresentar, sair de um Deus que era um Deus, inclusive, que a gente às vezes, quando a gente analisa as obras de Kardec, a gente vê muito a palavra punição, recompensa, e essa palavra punição e recompensa, ela também deveria ser levada num sentido de uma semântica mais teológica, né? Porque a gente sabe que existe uma lei de causa e efeito, e essa lei de causa e efeito, ela é que dá vamos dizer assim, o existencial de cada ser. Cada ser vai estar exatamente junto com todos os outros espíritos que pensam da mesma maneira que ele. E a lei de causa e efeito vai os colocar numa posição de aprendizagem, numa posição de, às vezes, expiação e reparação. Que nós precisamos lembrar que não basta se arrepender, é necessário expiar e reparar. Então, nesse processo, ele está todo imbuído dentro da lei. Nós ainda, praticamente, onde nós nos inventamos, que é o mundo de provas e expiações, nós ainda estamos trabalhando com a humildade, com a resignação, com a construção da paz, né, para que a gente possa herdar a terra de si próprio, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra de si mesmo. Porque esse é o primeiro passo, você ter humildade de saber que eu sei muito pouco, e aí entra exatamente no que nós estamos aqui conversando, principalmente em busca de intelectuais. Os maiores intelectuais do mundo aqui estão muito longe ainda da verdade, estão muito longe ainda do intelectual. Nós estamos ainda no ensino fundamental, né, gente? Então, vamos, calma, vamos devagar, vamos reconhecer que ainda temos muito que aprender, mesmo os grandes intelectuais do mundo, eles ainda têm muito que aprender. Lembramos de Sócrates, quando foi falado para ele, você sabe tudo, você é o maior intelectual da Terra, e ele foi conversar com as outras pessoas, e ele percebeu que ele não sabia nada de pescar, ele não sabia nada de fazer artesanato, ele não sabia nada de construções e edificações, ele era um bom na área dele, conhecia a área dele e conhecia ainda circunscrito naquilo que ele tinha condição de compreender. Volta mesmo a mensagem no capítulo 14. Tenho muito vos dizer, mas não podeis suportar agora. Nós ainda não podemos suportar a verdade, além das capacidades intelectuais e da capacidade de entendimento que nós possuímos. Essa verdade, à medida que nós vamos avançando, ela vai sendo cada vez mais burilada e vai cada vez se tornando mais, vamos dizer assim, palatável, mais sensível, e vai desenvolvendo em nós os sentimentos que nós tanto precisamos e as virtudes que nós precisamos construir para que a gente possa continuar esse nosso processo pedagógico e educativo. Para finalizar, eu lembro que nesse processo pedagógico e educativo, como eu já comentei, a primeira parte, ela está situada sobre principalmente essas primeiras 3 virtudes elencadas no Sermão do Monte. A humildade, importantíssima, exatamente para o escopo do que nós estamos estudando aqui, nessa busca dos intelectuais e dessa compreensão dos deveres espirituais, é importante, a humildade. A resignação, porque se nós não tirarmos aquela ideia de um Deus que pune e recompensa, para colocar a ideia de um Deus que é Pai, Abba, Papai, um Deus que é amor, e não colocarmos a estrutura que o amor cobre a multidão de pecados, mas não compactua, não entra no campo da injustiça, se a gente não fizer essa construção e não começar a edificar a paz em nós mesmos e a mansedumbre em nós mesmos, para que a gente possa herdar a terra de nós mesmos, é difícil que a gente ir para um outro padrão de ensino em que nós vamos ali ter que compreender a justiça, não mais como a justiça justiceira, que seria a 4ª bem-aventurança. É um processo, e nesse processo é um aprendizado. Ninguém vai construir isso sozinho,
Essa verdade ela vai ser construída sempre em grupo, quando nós estamos fazendo aqui agora. E nós, para encerrar mesmo, a gente não pode esquecer que no próprio Livro dos Espíritos, quando nós estudamos sobre o desenvolvimento, a lei do progresso, nós temos ali que o desenvolvimento intelectual, ele precede ao desenvolvimento moral. E é necessário, porque como você vai compreender a lei de Deus, se ela está impressa na sua consciência, se você não tem um desenvolvimento intelectual para aquilo? Volto a dizer, tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Como apresentar aos tempos de Jesus a existência do mundo espiritual, a uma existência de uma cidade espiritual, das realidades espirituais que a doutrina espírita nos traz, sendo o Consolador prometido, sendo a promessa de Jesus, para aquele grupo naquele momento. Não tem como, não havia possibilidade. Então, tudo a seu tempo, e a verdade, ela triunfa por si só, sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. Isso é o que eu gostaria de colocar a respeito dessa pergunta, é o que eu consegui extrair frente a algumas coisas que eu li, como eu falei, eu dei uma olhadinha no Livro dos Espíritos, por isso eu citei a parte da Lei do Progresso. Essa pergunta, ela ainda está ligada a outras perguntas do próprio livro, que é o que nós estamos estudando, que é o livro Consolador, ela está ligada à pergunta 208. Há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre. Ela também fala sobre essa parte, e ela está ligada à pergunta 131 do próprio livro que nós estamos estudando, que é o livro O Consolador, a pergunta 131. Como adquire experiência o espírito encarnado? Ela também ela está bem diretamente ligado a essa parte que ele fala sobre a experiência. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material imprescindível à manutenção do corpo. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. E aí, as perguntas do Livro dos Espíritos, a 677, a 676 e a 677, que fecham esse nosso trabalho. A Meg, ela não esteve com a gente hoje, mas ela comentou comigo algumas coisas que eu acabei colocando para vocês. Eu vou fechar o share e já vou abrir para a nossa irmã Rosana trazer para a gente um pouco mais de luz, compartilhar um pouco mais para a gente aprofundar um pouco mais. Rosana, por favor, a palavra é toda sua. Olá, bom estar com vocês. Semana passada nós estávamos a trabalho em uma cidade vizinha pela doutrina, e aí só para ir eram 200 quilômetros e para voltar, e sempre a gente lembra, né, mas dessa vez a gente não falou, mas hoje estamos aqui, muito importante. A pergunta ela é muito curiosa, né, Samuel que também gosta da pergunta, porque vai direto no âmago do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não tem que buscar ninguém, não. Ele tem que buscar a si mesmo. Porque fala de buscar e ainda lembrar os deveres espirituais, nossa senhora, a gente não lembra nem dos nossos, imagina dos outros, lembrar dos outros. E assim, é muito, muito interessante isso, porque intelectual ainda está com o copo muito cheio de materialidade, ele não tem espaço para mais nada dentro do recipiente de conhecimentos, ainda não tem brechas, né? Não sobra nenhum, como diz aqui em Minas Gerais, nem um tiquinho de espaço para caber qualquer outra coisa. Então, ele está no mundo dele. Um dia vai chegar em que o copo vai estar muito cheio ainda, só que começa a transbordar com outras experiências, e a hora vai chegar como chegou para nós, né? Eu falo de experiência própria, que nós também temos esse lado muito intelectual. Se a razão não estiver ali junto, nossa, para nascer a fé é difícil. Então, isso me lembra também Kardec, no início do Livro dos Médiuns,
Ele fala em outras palavras, a gente vai colocar aqui o resultado das reflexões dele. Não adianta você levar alguém assim na reunião mediúnica para mostrar a imortalidade da alma, para falar de reencarnação, de como que é o plano espiritual. Ele vai sair de lá mais cético ainda do que entrou. É o que Kardec fala, porque não tem espaço para essas questões ainda. Então, muito intelectualizados, e isso é natural no processo. Primeiro, sedimentar o concreto, depois abrir espaço para o transcendental. Alguns demoram mais, isso também é natural no processo. Agora, quando eles vierem nos questionar, quando adentrarem a casa espírita, ainda assim, não devemos lembrar dos seus deveres espirituais. Na nossa percepção, não. Porque eles vierão por si mesmos, é a última resposta de Emmanuel. A verdade está para todos. E essa parte também para nós é muito interessante, né? Ah, agora você está aqui, né? Você foi ateu a vida inteira. Esse tipo de comportamento não condiz, né, com o espírito aqui, vai recebê-lo com toda a fraternidade do mundo. Vamos dividir os nossos conhecimentos, vamos fazer as nossas reflexões juntos, tá tudo bem. E aí, o último comentário, aí nós vamos falar, você falou no início das vivências, lá pelos idos de 2004, mais ou menos, nós resolvemos fazer uma pós na área de filosofia moderna e contemporânea. Era um curso gratuito na universidade aqui local, a gente passou na seleção, tal, e lá vamos. Só kantiano, só nietzschiano, só o pessoal do Schopenhauer, só o pessoal de tudo que vocês puderem imaginar. Quem sabia que a gente ia fazer essa pós, falou assim, eu duvido você voltar espírita de novo. Aí a gente, com muito carinho, porque a gente estava na seara alheia, né, vamos dizer assim. A gente estava bebendo na fonte dos que são chamados os intelectuais. E isso foi um aprendizado muito bom. A gente volta com a fé raciocinada ainda mais fortalecida. E o que a gente está querendo dizer é que eles têm muito, né? Se você for ver a filosofia de um intelectual materialista, vamos dizer assim, ela tem muita substância, ela é muito bacana, né? Você vai ver Kant mesmo, o pensamento kantiano é muito bacana, só que com um viés transcendental, não vê além da matéria, né? A possibilidade do porvir está dentro de um contexto todo concreto de materialidade se transforma o tempo todo. Aí ele fala assim, né, no seu contexto de defesa, só para a gente ter ideia de como que é o pensamento intelectual. O sol vai nascer amanhã, que é o argumento dele. Há probabilidade de que vai nascer amanhã. Mas a priori eu não posso dizer nada. Eu só posso dizer a posteriori. Ou seja, a hora que chegar amanhã eu ver que o sol nasceu hoje, né? Aí já vira um ciclo, né? Porque o pensamento dele não está equivocado, ele está se referindo à matéria. E realmente a matéria ela se transforma o tempo todo. E pode ser que o sol amanhã nasça em outro momento, em outro horário, igual agora mesmo nós estamos com mais ausência de luz do que luz na Terra, que é o contexto do inverno. Aqui no hemisfério sul, melhor dizendo, não é na Terra toda, não, só no hemisfério sul. Então, isso tudo é o lado material, intelectual, pensando conforme as leis materiais, físicas, e não tem nada errado com isso, não, está sedimentando a base para logo mais despertar para as questões mais elevadas, mais espiritualizadas. E sem essa base não tem sustentação, é como se você estivesse subindo no degrau e todos os outros desaparecessem embaixo, né, na subida da montanha da evolução. Não, você tem que construir no degrau a degrau e olhar para trás e ver o que você já construiu. Isso tudo faz parte, né, de um edifício que se chama evolução de nós mesmos, e isso é muito bacana. A gente vê com bons olhos, né, quando o nosso avaliador na banca final, aí é o último comentário, que a gente colocou no texto. Não sei, o tema que a gente trabalhou foi aquela frase de Descartes, penso, logo existo. Vocês imaginam, então, em 30 páginas
de penso, logo existo. Mas contextualizando aí a subjetividade, né, na vida contemporânea, na vida moderna, essas buscas da verdade, que tem tudo a ver com o que Emmanuel falou. E aí, no final, ele falou assim, olha, ele já tinha me dado uma nota, e a nota era favorável, né? A gente estava aprovado. E ele falou assim, eu só não concordo com uma coisa que você colocou nos agradecimentos. Isso aí me marcou muito. É um Nietzscheano que falou isso. Muito bom de serviço, do ponto de vista de Nietzsche. Aí ele falou assim, eu só não concordo que você está agradecendo a Deus. Como é que você agradece a Deus se ele nem existe? Aí nós contextualizamos, ó, já recebi meu 100 mesmo, a nota máxima, ele não pode mais me tirar, já foi a nota lá para dentro, né? Já tinha passado essa fase das aprovações. Eu falei assim, eu posso até não ter argumento para te dizer que Deus não existe, agora eu quero que você me prove que ele não existe. E disse, bye, bye, até mais. É isso, gente. Sim, é de responder isso. Eu só podia ter um Nietzscheano. Rosana, muito obrigado pela colaboração. Essa parte de Descartes, penso logo existe, na verdade não é penso logo sou. Fiquei um pouco de dúvida, porque existir é diferente de ser, né? Então algumas pessoas às vezes pegam essa passagem e falam assim, é estranho, né? Penso logo existo. Penso Ele logo está sou. sendo materialista ali, né, Descartes? É a forma da gente dizer, né? Na verdade, ele está contextualizando que ele só consegue existir porque ele pensa, ou que ele emite um pensamento contínuo, né? Sim. Nós já estamos tentando entendê-lo de forma transcendental. Penso logo sou é muito mais avançado do que penso logo existo. Sim, porque, por exemplo, o cachorro, ele existe, ele olha no espelho, ele não se vê como cachorro, ele vê um outro cachorro ali. Então, para um animal, penso, logo existe, até pode ser. Agora, para nós que sabemos o que somos, penso, logo sou, né? Sou um espírito imortal, né? Então, realmente, é algo bem interessante para a gente caminhar nesse aspecto. Eu acho que é um desenvolvimento bem interessante isso daí. Muito bom você ter lembrado isso daí, porque é algo bem interessante. Obrigado, colaboração muito boa. Quem vai colocar mais alguma coisa, gente? Por favor, vamos lá. Vamos lá. Então, é o seguinte, partindo da... Fala alto, senão não entra. Partindo da pergunta, aí todo mundo está escutando? Ah, tá. Então eu posso falar agora, né? Bom, partindo da pergunta aí, é o seguinte, a gente não tem que consultar nenhum intelectual. Eu concordo com a Rosana. Não há por que fazer isso. A doutrina é suficiente para nós. Nós temos tudo lá. Temos, apesar do tempo em que isso foi escrito, tudo isso ainda é atual, né? Então, nós não temos que buscar nada com nenhum intelectual, mesmo porque, se nós fizermos isso daí, estaremos mergulhando no deserto, né? Porque estaremos querendo comparar uma coisa com a outra. E aí não dá para fazer comparação. Nós não podemos comparar a nossa doutrina, que é espiritualista, eminentemente espiritualista, com as doutrinas materialistas, né? E se nós formos consultar qualquer intelectual, ele vai partir dessa base. Como a Rosana citou aí, vamos falar dos filósofos. Então, todos eles partiram da base materialista. Agora, algumas coisas dependem também, como ela mencionou, da interpretação de quem está ali no contexto. Por exemplo, uma vez eu fui fazer um curso de ciências políticas, na USP, eu fiz o curso. Mas eu acabei mergulhando, porque um dos livros que colocaram para a gente ver era o da Caverna de Platão. Né? Cara, eu mergulhei numa briga com um professor, cara. Foi difícil de sair. Ele é uma pessoa bem conhecida. E por causa dessa questão aí, da espiritualidade. Então, quando você fala com um cara que é materialista, não
Ele tenta discutindo, porque ele não há o que discutir. Não há o que discutir. Não há o que discutir mesmo, que a base dele é materialista, e por mais que a gente fale sobre a doutrina espiritualista, sobre o espiritualismo, sobre o transcendentalismo, né? Eles não vão entender nada. Né? Eles não vão entender nada mesmo. É aí como se fosse água e óleo. Né? Não se mistura. Não se mistura. Nós vamos chegar um dia a uma, como é que se fala, uma razoável, né, em relação a isso. Mas ainda estamos muito longe disso. Muito longe disso. Porque o panorama que a gente está vendo ali na frente é um panorama que não favorece nem um pouco a discussão espiritualizada com esses intelectuais. Não tem como discutir. É como se ele falasse ovo e eu falasse galinha. Né? Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos ficar naquela discussão eterna. Agora, nós temos, pelo menos no Pentateuco kardeciano, nós temos todo o conhecimento necessário. Não tem o que discutir deveres espirituais com o cara desse aí, não vai dar, né? Não tem como. Estamos só, como se fala, exercitando aí, né? Mas eu acredito que os 3 parágrafos que foram colocados para nós já remata isso tranquilamente. Né? Remata isso tranquilamente. Não deixa margem nenhuma para a dúvida. Nós não precisamos dele. Não precisamos mesmo. Não que nós estamos vivendo numa bolha. Não é isso aí. Não é isso aí. Se fosse isso aí, ninguém vinha nos procurar no centro de estudo. Né? Então, significa que nós estamos dentro de um contexto que é válido. Né? Não só para o nosso crescimento espiritual, mas como para os outros também. Então, como se diz, voltando à filosofia, né? Um palito de fósforo aceso no escuro é luz. É luz, não existe mais escuridão. É isso. A Rosana ela colocou no chat 2 passagens muito interessantes. A primeira, Jesus reajustou das orientações aos fariseus que estavam seguindo outro rumo, fora das leis espirituais de amor e fraternidade. Na verdade, ela está fazendo uma citação a um estudo que nós estamos fazendo numa outra casa também, é o estudo dos 7 ais, onde Jesus ali faz esse reajuste, né? Faz essa correção de rota, né? E no segundo parágrafo que ela colocou, entendemos na pergunta uma referência aí ao proselitismo, levar o espiritismo para os intelectuais a lembrar seus deveres e lembrar os seus deveres espirituais. Também está dentro desse ai de vós, lá no 7 ais do Evangelho de Mateus, né, quando ele coloca ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra seca para formar um prosélito, e quando se torna, o fazeis filho de Giná, 2 vezes mais do que vós. Quer dizer, é exatamente essa reflexão aqui que a gente vê ali Jesus chamando a atenção, né, dos escribas e fariseus, nessa busca do intelectualismo sem a caridade, sem o amor ao próximo, sem a prática da benevolência, mas só ali nos interesses materiais, como o próprio nosso irmão aqui comentou. Né? Obrigado, Rosana, por ter colocado essa parte também aqui no chat. A parte do chat é importante, a gente sempre lê. E obrigado pela colaboração. Continuando, gente, o que a gente pode colocar um pouco mais? Ainda temos um tempinho sobre essa pergunta. A questão dos fariseus, a questão aí não é intelecto. Né? A questão é o seguinte, é a prática. Sim. Eles sabiam tudo. Não tinha nenhuma falha. Eles conheciam muito bem a lei. Por isso que eu comentei, né? Eles sabiam muito bem que tinham que praticar. Esse era o problema. Eles não se achavam mais no patamar de ter que praticar isso. Jesus falava, vocês têm que praticar, isso aí não vale nada se vocês
não passava isso para a prática, que é o que ele fazia no dia a dia. Ele fazia exatamente isso, ele exercitava a prática da lei, né? Exercitava a prática da lei. Entendia todos os necessitados e aplicava a lei de acordo com os conhecimentos que deveriam ser exercitados. Agora, eles eram corretores da lei, né? Viam como agentes corretores da lei, né? Como exclusivistas, né? Então, eles não queriam que ninguém fizesse nenhuma explanação paralela, né? Que fosse contrária à manifestação deles. O fato é que a falha era essa daí, é que não havia prática, né? Não havia prática. Bom, a única coisa que a gente não pode, de maneira nenhuma, é generalizar, né? Então, nós não podemos dizer que todos agiam dessa maneira, que todos pensavam dessa maneira. Dentro do próprio judaísmo, nós temos ali diversas designações, diversas seitas, né? Vou usar essa palavra porque me falta uma outra que poderia ser melhor empregada, né? Nós temos ali diversas frentes de visões que são bem correntes divergentes, que alguns caminhavam num sentido, outros caminhavam no outro, não existia, não era uma coisa unânime, né? Então, você citar os essênios, por exemplo, sim, eles eram os praticantes da lei, que era exatamente aquilo do qual Jesus falava. Eles eram os praticantes da lei, mas exigiam rigor em relação à prática da lei. Mas eles também caíam num problema que Jesus falou, do exclusivismo, de se fechar sobre si próprio. Sim, é lógico, mas tanto é que como eu falei, a gente não pode generalizar, mas a gente pode observar todos e tirar uma boa parte, né? Essa boa parte é fundamental. Isso. Sabia que existiam aqueles que eram sérios estudiosos e que, na realidade, consideravam a prática da lei, consideravam isso como primordial para que a palavra valesse, né? Sim. Ele sabia disso, tanto é que ele tem contato com essas pessoas, e no próprio Evangelho a gente vê lá as narrativas, né, de um e de outro conversando, foi tempo de diálogo, e ele usando esses diálogos para esclarecimento de todos, né? Então, nós não estávamos generalizando, nós estávamos falando daqueles que estavam ali se manifestando contra Jesus. Esses são os nossos alvos, não os outros, porque o Sinédrio não era composto só de elementos radicais, né? A própria família de Jesus participou do Sinédrio. Os membros da família de Jesus eram membros do Sinédrio. Então, a gente está desconsiderando isso. Só acho o seguinte, quando a gente fecha uma discussão em torno de um alvo, né? Aí não tem como a gente fazer nada seletivo, né? A gente tem que considerar aquilo como sendo uma discussão já focada, né? Focada. Na verdade, a gente nunca pode imaginar que a gente vai fechar um estudo de alguma coisa, porque não tem como, nós não temos a verdade aqui, nós não temos essa capacidade aí de fechar uma determinada coisa, mas a gente pode ir burilando isso, né? Não, a gente está evoluindo, uma a lei do progresso, a lei do progresso em ação, né? A cada discussão a gente vai ampliando, vai abrindo debate, levando o debate para onde ele vai frutificar, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente traz a pergunta, traz a resposta abre uma linha de pensamentos, a gente traz aquilo que a gente já conseguiu ali conquistar, né, dentro daquela resposta. Mas, olha, eu sempre digo, né, o bonito da gravação é que a gente assiste a gravação daqui 2, 3 anos e a gente fala, poxa, mas eu poderia ter colocado mais isso, mais aquilo, porque você vai a cada mês, a cada ano, vai progredindo. Por isso é importante, porque aí você vai, se detém, preciso melhorar aqui, preciso buscar mais isso aqui, mais um pouquinho daquilo ali, então, para a gente ir acrescentando mais valores à discussão. E ela vai crescendo e vai produzindo
cada vez mais que o dispositivo. Samuel, não quer colocar alguma coisa? Por favor, meu irmão. Eu gosto muito, como a Rosana disse, das perguntas, né? A resposta é excelente, uma pergunta também interessante. Aí ele fala sobre os nossos deveres espirituais. Nós devemos, se os espíritos devem buscar o dever espiritual. E o dever está dentro do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Nós temos lá do capítulo 6 dos perfeitos, nós temos o dever lá. Então, tem as coisas que nós devemos nos comprometer com esse dever e tal. Então, assim, e o Consolador, ele trabalha conosco aqui dizendo que a primeira fala ali, né, os operários da doutrina devem estar sempre bem dispostos. Então, quer dizer, nós trabalhamos lá no livro da vontade, né, segundo capítulo do livro lá do Emmanuel, Pensamento e Vida. Então, eu acho que bem disposto é a vontade. Então, nós temos que trabalhar essa disposição nossa de estar buscando o conhecimento, o entendimento, a compreensão, né, de não ficar estagnados, parados. Se reconhece o bom espírita quando ele tem essa vontade, essa intensidade de buscar conhecimento, de se aperfeiçoar, né? Mas todo mundo falou tudo aí e ficou muito bem claro para mim, está tudo legal. Só isso. Gostei muito de você ter citado a Instrução dos Espíritos, o dever, Lázaro, País, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes como nos mais altos, nos mais elevados. E aí vai lá embaixo. O dever é o mais belo guardião da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. É impressionante, né? Realmente essa parte, né, que foi trazido, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, o dever, Lázaro, ele engrandece para a gente, né, a resposta, né? O dever se engrandece, resplandece sobre uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. Olha que beleza, né? A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ele deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Que lindo, né? Realmente é bem lembrado o Samuel, para você ter trazido essa passagem. Ela está realmente muito bem dentro do que foi colocado, né? Os seus deveres espirituais. Né? Obrigado. Precisar também, o chat aqui da inteligência artificial, eu perguntei a ela assim, o que podemos entender por dever espiritual? O dever espiritual pode ser entendido como uma responsabilidade moral ou uma obrigação que uma pessoa sente em relação à sua vida espiritual ou religiosa. Envolve o reconhecimento e o cumprimento de certos princípios, valores e práticas espirituais que são considerados importantes para o indivíduo. O dever espiritual é baseado na crença de que existe uma dimensão espiritual na vida humana, além do aspecto material. Isso pode incluir a conexão com uma divindade ou poder superior, a busca da verdade e do próprio propósito da vida, a prática da compaixão, da gratidão e do perdão, entre outros valores espirituais. Para algumas pessoas, o dever espiritual pode estar relacionado ao cumprimento de rituais religiosos, como praticar cultos, orações ou meditações regularmente. Para outras, pode envolver a prática de virtudes como honestidade, generosidade e respeito pelos outros. O dever espiritual é pessoal e pode variar de acordo com as crenças e os valores individuais. Além disso, a ideia de dever espiritual pode ser
encontrada em diferentes tradições religiosas e filosóficas, cada uma com as suas próprias perspectivas sobre o que constitui um dever espiritual. Em resumo, o dever espiritual refere-se à consciência e à responsabilidade que uma pessoa sente em relação à sua vida espiritual, buscando viver de acordo com seus princípios e valores espirituais. Mais ou menos foi quase que tudo que nós falamos aí, comentamos hoje, foi comentado hoje. Muito bom. Obrigado por ter compartilhado com a gente. É sempre importante a gente ouvir essa composição. O chat GPT ele tem trazido algumas construções bem interessantes. A gente só não pode, como espírita, a gente vai, como eu falei, eu vou tirar boa parte daí, mas algumas coisas eu vou deixá-las meio ali de lado, porque elas são muito materialistas. Mas alguns ensinos, alguns pontos são muito importantes. Eu gosto muito das respostas da inteligência artificial, porque ela nos leva a refletir, e ali, se refletindo sobre a resposta, você vai ver onde você tem pontos importantes dentro da doutrina espírita, que é como a gente viu hoje, né, o cristianismo revivido. Emmanuel hoje usou essa expressão que eu sempre uso, né, que é o Consolador Prometido, e você usa ali os conhecimentos da doutrina, as luzes da doutrina, para separar o joio do trigo, né? Faz aquela separação para tirar realmente a parte boa. É muito importante. Eu gosto bastante desse estudo, acho bem interessante. Nós temos um outro dispositivo na internet que é chamado que é o NapSearch, ou NapWeb, que está disponível. A gente ontem teve uma live, o NapEmmanuel, de como utilizar o NapSearch. Essa live foi realizada, inclusive, pelo idealizador do NapSearch, e ele nos ensinou a utilizar essa ferramenta. Foi uma aula de quase 2 horas, mas uma aula muito boa, e que nos mostra o potencial de recursos que a gente tem dentro dessa ferramenta. Uma ferramenta também muito importante. Se essa live foi gravada, por enquanto ela não foi disponibilizada no canal de estudo do NEP. O nosso canal ele é um canal fechado dentro da internet, dentro do YouTube, ele não é um canal que fica aberto. Mas eu vou colocar no nosso grupo o link da onde está essa live, porque eu penso que é uma live que vale a pena ser divulgada para outras pessoas. Melhor, como eu volto a dizer sempre, né, o que você pode fazer de melhor pela doutrina espírita é realmente a sua divulgação. E a divulgação dessa ferramenta é uma divulgação muito boa e com certeza vai nos ajudar muito nos nossos estudos. É uma ferramenta muito útil, muito útil. E está crescendo todo dia, está progredindo todo dia, cada dia tem mais livros, tem mais recursos, vale muito a pena. Vou compartilhar com vocês. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Senão a gente vai partir para o encerramento. Semana que vem a gente vai, então, falar sobre o item 2.3.3, personalidade. E a pergunta é, como compreender a noção de personalidade? Nossa, essa pergunta é muito interessante, porque a gente pode trabalhar ela, personalidade como espírita, né? Seria a soma de todas as encarnações, vão ali trazer a minha personalidade, minha persona, né? Ou a gente pode trabalhar a personalidade no entendimento, que aí a gente pode usar até, se a Rosana estiver junto com a gente, no entendimento de quem fez ali um estudo da psique humana, né, da personalidade humana. Então, vai ser bem legal, tá, gente? Tenho certeza que a gente vai poder aí trabalhar um pouquinho com relação a isso. A resposta, gente, só para vocês terem uma ideia, é uma resposta bem razoavelmente longa, é quase uma página, né? Quase 2/3 de uma página. É uma resposta razoavelmente longa, né? Então, vai trazer bastante coisa para a gente aí trabalhar. O convite fica para a semana que vem. Quem gostaria de fazer para nós encerramento, por favor? Vamos. Nós recebemos um
para o nosso pensamento, para o nosso espírito, que tudo pensa, que tudo assimila, que tudo leva à evolução. E vamos ver aqui a luz que se fez em nossos pensamentos, em nossos espíritos, para que possamos dar um passinho a mais no degrau do aprimoramento do nosso conhecimento. Vamos agradecendo a Jesus, a todos os mentores, nossos amigos do plano maior, educadores, pensadores, filósofos espíritas, que possam e deverem estar aqui conosco, nos fazendo abrir um pouquinho mais do nosso pensamento. Agradecido vamos pedir a Ti, meu Pai, através da oração, que nosso irmão maior, Deus, que ainda é a raiz de todo o nosso agradecimento. Vamos pedir, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado sejas o Teu nome, Senhor. Que venha até nós o Teu, que sejas feito, Senhor, a Tua vontade, aqui nesta terra, como ela é feita em todos os céus. O pão material e espiritual, Pai, dai-nos hoje. Perdoa, Pai. Perdoe as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai. Livra-nos de todo mal, de toda maldade, pois Teu, meu Pai, o poder, a luz e a glória, para todos sempre, Deus Senhor. Que assim seja. Pai, gratidão te damos, Senhor. Permitir que nós existamos mais nossas experiências